Olá! Nesta aula nós iremos falar sobre experimentação musical. Você toca algum instrumento musical? Você tem conhecimento de sistema musical? A música está entre nós desde o começo da humanidade e hoje no século XXI nós estamos vivendo uma era de experimentações, buscando novas possibilidades de produzir sons para agradar ou provocar os nossos sentidos. Se você não conhece se você não tem familiaridade com o sistema musical, não toca nenhum instrumento musical, você acha que é preciso entender de música para criar música? Ou os instintos falam por si só? São indagações pertinentes, visto que hoje nós vamos falar de possibilidades diferentes de produzir música. Como objetivo, nós iremos compreender e vivenciar saberes teóricos e práticos no concernente à experimentação sonora e musical. Experimentação musical, você sabe o que é isso? É no sentido de experimentar mesmo, experimentar novas possibilidades. Por exemplo, ou seja, pesquisar o som, a intensidade, se ele provoca musicalidade ou há essa necessidade, o que é musicalidade, e aos poucos ir agregando com outros instrumentos, com outros objetos, e aí criando possibilidades de trazer novas sensações, percepções sonoras aos nossos ouvidos. A experimentação musical ou sonora acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas. Já a música experimental é um estilo de música desenvolvido a partir do século XX. Veja, experimentação musical sonora. Quando no século XX nós vamos pegar ali uma orquestra sinfônica e mesclar a instrumentos contemporâneos como a guitarra elétrica, entre outros instrumentos contemporâneos, nós estamos tendo ali uma experimentação musical, juntando estilos, gêneros musicais diferentes para proporcionar uma nova sensação sonora aos nossos ouvidos, juntando os estilos. Mas no século XX, os artistas eles não vão só juntar estilos, eles vão provocar novas sonoridades a partir de objetos que não são instrumentos musicais convencionais. A música, assim como as outras linguagens, surgiu na pré-história. No início, o homem pré-histórico explorou o som através dos movimentos do corpo, juntamente com a voz, e os sons que a partir dela eram produzidos. Olha que legal! Então, nos tempos primitivos, o homem utilizava o próprio corpo para produzir som, música. E isso estava presente nos rituais sagrados, nas comemorações. Então, nos tempos primitivos, o homem utilizava o próprio corpo para produzir sonoridades e também utilizava os objetos à sua volta para produzir sonoridades. E na maioria das vezes, e muitas vezes, eles procuravam imitar os sons da natureza. A flauta é um dos primeiros objetos de instrumentos musicais de que se tem notícia na história da humanidade, além do próprio corpo como instrumento musical. Segundo a crença, o uso da música dentro do ritual o levaria a possuir o animal a ser caçado em sua totalidade. Olha só que atribuição mágica ao ato de atribuir a música, juntar a música a um ritual, porque acreditava-se que, olha só, antes da caça, acreditava-se que a música iria levar a possuir o animal a ser caçado na sua totalidade. Igual quando a gente também lê a respeito das pinturas rupestres, em que o homem primitivo pintava o animal nas cavernas, na parede das cavernas, porque ele acreditava que isso facilitaria o processo de caça. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter tanto a pintura, quanto a dança, quanto a música, atribuição mágica, ou seja, vamos ter uma atribuição mágica com o olhar para o sagrado, acreditando que isso iria facilitar nas atividades cotidianas.
Essa exploração dos sons vocais e sua utilização seriam o início da linguagem. Tudo teve início com a imitação de sons da própria natureza, sons percebidos pelo homem pré-histórico e que, a partir da imitação, foram ganhando forma de linguagem. Então o homem começa a música, olha como começa a música, começa a partir da imitação dos sons da natureza. O assovio do pássaro, ou de repente o rugir de um leão, Perdão, agora me fugiu a memória, nem sei dizer se haviam leões nos tempos primitivos, na verdade nunca nem pesquisei a respeito, mas os pássaros eu sei que existiam, então vamos ficar por aí. O som do rio, né? Rio eu sei que existia, o som das árvores, então, ou seja, a imitação dos sons da natureza. As variações do som, não só em altura e intensidade, mas também a pronúncia diferenciada, iam desenhando significados diferentes, se aproximando do que conhecemos como palavras. Veja então que a sonoridade, nesse primeiro momento, foi importante para estabelecer comunicação entre o homem primitivo. A intensidade com que se entonava uma interjeição determinava se a pessoa estava de bom humor ou mal-humorada. Além disso, o ser humano também começou a desenvolver instrumentos musicais a partir de objetos da natureza. A flauta foi criada a partir dos restos mortais de animais. Fico pensando, como foi o primeiro momento em que uma pessoa curiosa fez furos sobre a superfície de um osso, de um resto de animal, e teve a ideia de soprar e percebeu que dali saíam sons que depois vai atribuir à produção de música. Olha que curioso, né, gente? A possibilidade de criação de diferentes sons é imensa, variando de acordo com a matéria-prima utilizada. Vamos então a uma primeira atividade a partir de tudo que eu falei. Como se deu o uso da música nos tempos primitivos? Pense e eu já volto.
E aí, galera, nada muito difícil, não é mesmo? Como se deu o uso da música nos tempos primitivos? A música, assim como as outras linguagens, surgiu na pré-história. No início, o homem pré-histórico explorou o som através dos movimentos do corpo, juntamente com a voz e os sons que a partir dela eram produzidos. Bom, você sabia que a experimentação musical e sonora é utilizada até hoje pelos músicos e cantores com o intuito de descobrir e criar novas melodias, arranjos e canções? Pois é, no século XX, o homem não se deu por satisfeito com o sistema tradicional de música. Ou seja, já na antiguidade, a música começou a ser organizada no pensamento e na prática. Pesquisas sobre notas musicais, arranjos musicais foram desenvolvidas e um sistema musical foi estabelecido que hoje é utilizado por todos. Então, uma pessoa que venha compor uma música lá na Alemanha, ela pode registrar isso num sistema musical e eu, que estou aqui no Brasil, posso executar esta mesma música a partir dos instrumentos musicais que eu tenho a meu dispor. Aí tem partituras para piano, partituras para violino, partituras para teclado, para guitarra, para violão. E a partir disso eu posso executar a música composta por um compositor. Agora, no século XX, os artistas, os músicos da época, do início do século XX, começaram a pensar, será que música é só isso? Agora, eles começaram, naquele momento, a ver novas possibilidades de criar sons, mais ou menos como que os homens nos tempos das cavernas, experimentando os objetos à sua volta. Você já ouviu falar em jazz? Ele é uma manifestação artístico-musical originária de comunidades de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Você já ouviu jazz? Jazz é maravilhoso, tem um timbre rasgado, um timbre que é diferente, leva a gente para um estágio muitas vezes de nostalgia. O jazz é um estilo próprio e que vale muito a pena conferir. Sobre o jazz, tal manifestação teria surgido por volta do final do século XIX, na região de Nova Orleans, tendo origem na cultura popular e na criatividade das comunidades negras que ali viviam, um de seus espaços de desenvolvimento mais importantes. O jazz é música originada da cultura preta, da cultura dos povos, das pessoas, dos povos de origem africana, mas de descendência africana que viviam nos Estados Unidos, assim como outros gêneros musicais como o soul também, tem também o hip hop, todas músicas que oriundam da cultura da cultura negra. O jazz se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana. Esta nova forma de se fazer música incorporava blues e a improvisação. Blues é um outro gênero musical também, oriundo da cultura afrodescendente americana, e que está presente até os dias de hoje em vários contextos. Não é algo comum de se ouvir, geralmente houve quem busca por esse estilo, mas vale muito a pena conferir. Agora vamos chamar a atenção aqui, para a improvisação. O blues e o jazz trabalha com um improviso de arranjos musicais. Muitas vezes, na hora da execução da música, o artista ele foge do que está na partitura para dar um brilho diferente na canção, registrar a sua marca na canção. Claro que para isso ele tem que ter conhecimento de técnicas sobre o gênero, o estilo musical de blues, de jazz, certo? Mas é uma forma de fazer a música ser efêmera, ou seja, naquele momento, a cada apresentação, uma experiência diferente. Vamos então a mais uma atividade? Como o jazz se desenvolveu? Pense e eu já volto.
E aí, galera, como o jazz se desenvolveu? O jazz se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana. Esta nova forma de se fazer música incorporava blues e a improvisação. Vale a pena observar aqui, ó, mistura de várias tradições religiosas. O blues, o soul, o jazz são músicas que geralmente se encontrava dentro das igrejas em que a cultura negra estava presente, em corais. São músicas, as letras são lindíssimas para quem gosta de, não pensando no sentido do sagrado, do religioso, mas para quem gosta de apreciar sons diferentes, estilos musicais diferentes, vale a pena conferir algumas dessas músicas que são a raiz desses gêneros musicais. Claro que depois, para os palcos, ganhando o mundo, elas vão ganhar outras letras que vão ser atribuídas ao estilo. Nessa aula, compreendemos e vivenciamos saberes teóricos e práticos no concernente à experimentação sonora e musical. Eu espero que você tenha gostado e até breve.